Antes de mais nada, eu gostaria que você deixe seu like aí, nos ajudasse aí a levar esse evangelho mais longe. Hoje eu tenho uma palavra super legal para nós, tá? O tema é entre o medo e o chamado. Qual você escolhe? E essa palavra ela se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 9, onde o apóstolo Paulo, que antes era chamado Saulo, ele começa a mostrar ali as suas garras, né? Nós começamos a conhecer um homem que é altivo, soberbo, autoritarista, né? Ele é um homem que é imperativo, ele é colérico, ele estudou com Gamaliel, um doutor dos doutores da lei, e ele se achava o máximo, né? Ele era também de uma patente bem alta, e esse homem pediu carta aos principais, né, ali dos sacerdotes, para ir para Damasco, para prender as seitas, chamadas seitas, que eram os cristãos. Então ele se achava que servia a Deus. Ele assistiu também à morte de Estevão, e ali ele aplaudia, e olha, com toda a sua soberba, se achando bom. Às vezes nós não somos assim, aplaudimos e achamos uns bons. Na verdade, não somos diferentes dos ímpios, somos iguais. A diferença é que reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nos humilhamos para Ele, mas somos todos iguais perante a Deus. E Paulo, chamado Saulo, ele vai a caminho de Damasco, juntamente com seu subordinado, quando cai do animal, e em meio a essa queda, o que fez ele cair foi um reflexo, né? Uma luz bem forte, onde Jesus fala com ele assim: Saulo, Saulo, quem é tu que me persegue? Ele falou assim: Senhor, quem és tu? Ele falou assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. Só que ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. E quando nós perseguimos a igreja, e quando o mundo persegue a igreja, e quando eu persigo o irmão, nós perseguimos o próprio Jesus Cristo. Ele falou assim: olha, duro é para você recalcitrar-se, enfrentar-se os agrilhões de Cristo. Então os seus subordinados tiveram que pegar ele e carregar, levar ele de mão para Jerusalém, onde Deus mandou que ele fosse para a casa de Judas, para ali esperar Ananias orar por ele. Veja só, ele foi tratado da maneira que ele merecia, da maneira que havia necessidade de ser tratado. Às vezes nós somos tratados da maneira que nós merecemos, da maneira que nós necessitamos, porque Deus conhece o nosso caráter, Deus conhece a nossa personalidade, Deus conhece o nosso ego e sabe como nós precisamos ser tratados. E isso fez com que Ananias temesse. E muito, quando Deus falou: Ananias, vai até Jerusalém, a rua chamada de direita, vai até a casa de Judas e ore para Saulo. E Ananias ficou amedrontado e falou: Senhor, não, aquele homem é mau, ele mata, ele faz, ele acontece, ele é terrível, ele é pior do que o Covid-19, ele vai me matar. E Deus falou: olha, não temas, sou eu, o seu Deus, estou falando. Se eu estou falando, eu garanto, vá. Ele é um vaso escolhido meu, e eu vou mostrar para ele como que padece pelo meu evangelho. Gente, ninguém veio para fazer gracinha pelo evangelho, não. Nós estamos aqui para padecer pelo evangelho. Não é ser crente Nutella, não. É ser crente Paulo, aquele que não nega sua fé por nada. Ananias, quando colocou a mão sobre Saulo, as escamas caíram e ele pôde ver quem ele era. 3 dias sem comer, ele ficou orando. Ou você acha que ele ficou em casa de quarentena esperando cair alguma coisa do céu? Não, ele ficou orando. Assim que ele foi colocada a mão sobre a cabeça dele, ele foi batizado. E assim, nenhum dos discípulos quisem ir buscar Saulo de medo. Medo, guarda isso, medo. É o que tem tomado conta dos cristãos que não tem intimidade com Deus, que não tem fé, que não lê, que não pratica a palavra de Deus. É isso que tem acontecido com os crentes. Mas Barnabé foi buscar Saulo e discipulou Saulo. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo. E Saulo foi um dos maiores missionários sobre a face da terra. Ganhou muitas almas para Jesus. Um homem com temperamento daquele. Eu quero dizer para você nesta hora que está me ouvindo: entre o chamado e o medo, fique com o chamado. O chamado pode te levar para o céu. E o medo, para onde ele vai te levar? A doença, a loucura, a tortura, a perturbação, a falta de paz, a falta de alegria, a falta de comunhão, a falta de fé e talvez até a falta da salvação. Mas que Deus te abençoe e que te leve
para as ondas do Espírito. Que o Espírito possa te levar até onde Ele planejou que Ele tenha que te levar. Amém? Que Deus te abençoe, que te enche do Espírito Santo e que tire de você este medo e que você saia e que você cumpra o nome igreja, saia para fora para pregar o Evangelho. Para isso você foi chamado, para isso eu fui chamado. Que o Espírito Santo de Deus nos encha de tal maneira como fez com Saulo. Assim que colocou a mão sobre ele, ele foi batizado e ali o ministério dele começou e chegou até nós e não parou. Que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso, onde as experiências de Deus possam ser extraordinárias na sua vida, na nossa vida. Não esqueça do seu like, compartilhe essa mensagem. Um beijo, até a próxima.